Queria que você abrisse comigo a palavra de Deus em Atos 1:8. Vamos ler esse versículo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, irmãos? Amém. Então, esse é um texto que todos nós conhecemos ele, e Jesus ali, ele está trazendo essas palavras aos seus discípulos. E as últimas palavras que Jesus está dizendo, falando da grande comissão também, é que vão, façam discípulos, batizem e ensinem a guardar os mandamentos de Jesus, e Ele estará conosco todos os dias. E aí Jesus então, o povo estava em Betânia, antes de Jesus subir aos céus, Ele está dizendo: mas permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então, passa-se um período de aproximadamente 50 dias, vem o Pentecostes, e no Pentecostes a gente começa a ver um novo tempo daquela igreja. A palavra de Deus agora começa a se cumprir quando Jesus está dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o poder de Deus está totalmente conectado. O próprio poder de Deus é a ação do Espírito Santo. Então não tem como uma igreja se mover sem o poder do Espírito Santo. Não tem como uma igreja obedecer à vontade de Deus sem o Espírito Santo. Não tem como uma igreja cumprir o seu papel na missão se não for pelo Espírito Santo. Porque se o homem querer tomar o lugar, se o homem querer se posicionar, de fato nós perecemos. Porque o Espírito Santo é Ele que cuida da igreja, é o Espírito Santo que direciona a igreja, é o Espírito Santo. E para a gente entender isso, é algo tão extraordinário. Então o papel meu e seu como cristãos é nos enchermos do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz em Efésios que uma maneira de se encher do Espírito Santo é falando entre vós com salmos, cânticos, hinos espirituais, com ações de graças, louvando a Deus de todo o coração e sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Então precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Mas algo nos chama a atenção, porque vem o capítulo 2, e o capítulo 2 vai mostrar agora que um grupo de discípulos estavam reunidos no cenáculo, e eles reunidos no cenáculo, o texto vai dizer que eles então estão como se embriagados, e nesse momento deles estarem cheios do Espírito Santo, o texto vai dizer que Pedro, ele toma a palavra e ele começa a pregar o Evangelho. Pedro está pregando a palavra de Deus, Pedro está pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho é pregar sobre o caráter de quem Deus é. Pregar o Evangelho é falar também sobre o estado caído que o homem se encontra. Pregar o Evangelho é também trazer ao homem a realidade da necessidade que ele tem de um Salvador e que ele não consegue salvar a si mesmo. Pelo contrário, só reconhece Jesus como Salvador da sua vida quando ele reconhece e fala: eu estou perdido, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que governe a minha vida. E Jesus é esse que é Senhor e Salvador. E Pedro está pregando esse Evangelho, trazendo ao homem ali que estava naquele lugar em Jerusalém a necessidade de se arrepender dos seus pecados. E o texto também está trazendo para nós que judeus de várias línguas diferentes, de várias regiões do mundo, estavam em Jerusalém naquele dia para a festa de Pentecostes, uma festa judaica, e ali 3.000 pessoas, em Atos 2:39 vai dizer que eles reconhecem Jesus naquele dia como o Senhor da sua vida. 3.000 pessoas então está dizendo: eu creio que o meu estado é de pecado, eu creio que a minha condição me leva ao inferno, e eu creio a partir da pregação do Evangelho, ao ouvir essa mensagem, a fé entrou no meu coração, e Jesus agora sim é o Senhor da minha vida. Até para judeus que seguiam a lei de Moisés, esses judeus estavam dizendo: sim, seguimos a lei de Moisés, seguimos a lei mosaica, mas nós cremos que esse Jesus é o Messias. E eles então batizam. E a igreja agora começa com aproximadamente 3.120 pessoas. E essa igreja inicia os seus trabalhos. Eu fico imaginando a logística dessa igreja. Em um dia, 3.000 pessoas.
E aí o texto vai dizer em Atos 2:42 o norte dessa igreja, e essa igreja começa a trabalhar em cima de 4 princípios que nós conhecemos, que é o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e a oração. E essa igreja desenvolve, e como pessoas tinham vindo de várias regiões, e eles venderam as suas propriedades e colocaram o dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam segundo a necessidade de cada um. Eles reuniam todos os dias no templo, oravam uns pelos outros, partiam o pão. E o versículo 47 de Atos 2 vai dizer que Deus dava o crescimento para aquela igreja. Deus dava o crescimento para aquela igreja, porque eles estavam sendo ensinados, porque eles estavam valorizando a comunhão uns dos outros, porque eles estavam fortalecendo uns aos outros por meio da oração, e eles estavam vivendo alguns princípios inegociáveis, e o Espírito Santo movia aquelas pessoas. Em Atos 4 vai dizer que havia um temor sobre aqueles membros. Mas algo nos chama a atenção. Atos capítulo 3, o texto também vai dizer de Pedro e João. E o texto vai dizer que Pedro e João estavam indo para o templo para orar. E quando eles estavam na escada do templo, um coxo então chega para eles e diz: Pedro, me dá uma esmola, não diz o nome dele, mas me dá uma esmola, Senhor. E Pedro, cheio de autoridade, vai dizer: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Pedro então está cheio do Espírito Santo. E o interessante é que aquela igreja, ela estava se movendo de uma maneira tão poderosa por meio do Espírito Santo. Milagres acontecem numa igreja onde as pessoas estão andando cheias do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, uma igreja cheia, onde aqueles cristãos são cheios do Espírito Santo, eles têm o prazer em poder ouvir o problema uns dos outros, em ter compaixão uns pelos outros, em servir uns aos outros. E o texto vai dizer que por causa daquela cura, Pedro e João, eles são presos pelo sinédrio, pela liderança da igreja daquela época, achando que eles estavam de fato levantando heresia. Mas aquele milagre começa a se espalhar por toda a cidade de Jerusalém. O que aconteceu? E aí o texto vai dizer para nós que em Atos capítulo 4, que os saduceus, e eu queria ir agora trazer para nós 3 desafios, 3 problemas que tentam vir para aquela igreja para parar aquela igreja de ser movida pelo Espírito Santo. 3 ações que vêm contra ela para que aquela igreja pudesse não mais ser movida pelo Espírito Santo, ou se não, permitir que o homem voltasse, ou que o homem quisesse se posicionar no lugar do Espírito Santo. E a primeira ação que eu vejo aqui, contrária ao movimento que a igreja está fazendo, é quando os saduceus e alguns fariseus, eles se reúnem ali, e eles, na assembleia daquele grupo, e aí os saduceus, eles têm a reunião, e naquela reunião eles decidem algo. A decisão daquela reunião é o seguinte: nós vamos falar para Pedro e João que nós vamos soltar eles, mas nós vamos soltá-los com uma condição. Nós vamos dizer para eles que eles não preguem e nem ensinem sobre Jesus Cristo. Então a primeira tentativa daqueles saduceus para calar os apóstolos, para calar aquela igreja, era dizer para eles assim: vocês podem ter bons testemunhos, mas não preguem, não abram a boca para falar de Jesus, não ensinem sobre Jesus Cristo. E aplicando para os nossos dias, é como se nós estivéssemos vivendo nos dias de hoje, e as pessoas à nossa volta dizem assim: não, olha, a gente pode ser colega, você é uma pessoa muito legal, mas não vamos conversar sobre religião, não vamos falar sobre esse tal de Jesus, você lá e eu aqui. Ok. É como se a gente pegasse uma frase que se tornou algo tão poderoso nos dias de hoje, onde essa frase diz assim: evangelize, ou pregue o evangelho, se necessário use palavras, onde essa frase é uma falácia. Essa frase, ela trouxe para o ser humano, para o cristão de hoje, dizendo: eu não preciso ficar falando
de Jesus Cristo. Eu só preciso ter um bom testemunho. Sendo que se você estudar sobre o início da igreja, se você pesquisar o motivo da morte dos apóstolos, eles não morreram por pagar os impostos, eles não morreram por amarem suas esposas, eles não morreram por serem pessoas boas e terem bons testemunhos simplesmente. Se você vê o motivo que os apóstolos morreram, foi por pregar o evangelho, foi por verbalizar quem Jesus é, foi por abrir a boca e dizer: ei, eu não vou omitir, eu não vou deixar de falar do que eu ouvi, do que eu vi. É isso que Pedro e João respondem para os saduceus. Eu não vou deixar de abrir a minha boca, eu não vou deixar de anunciar Jesus Cristo. E isso é algo bíblico, irmãos. Precisamos ter uma consciência que cristão fala. Precisamos ter uma consciência que o cristianismo nos leva a verbalizar quem Jesus é, e não pode ser apenas algo privado. A sua fé não pode ser algo que você vive apenas dentro da igreja ou no seu quarto orando, não. Ela precisa ser exposta para a sociedade. A sua rua precisa saber a quem você segue, quem é o seu Senhor. O seu trabalho precisa estar claro para ele que você pertence a Jesus Cristo e que os seus valores estão em cima do que ele diz para você. E isso precisa abrir a boca. Nós não podemos ser calados nessa geração. A geração do início da igreja tentaram calar eles, mas o Espírito Santo moveu os cristãos a dizerem: não parem de falar. Em Mateus 10, se eu não me engano, 28, Jesus diz assim: se alguém me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Para que alguém seja salvo, Romanos 10, 9 vai dizer que para alguém ser salvo, ele precisa crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Abrir a boca. Romanos 10, 9. Romanos 10, 13 vai dizer que para que alguém seja salvo também, ele precisa invocar o nome do Senhor. Romanos 10, 17 vai dizer que para que a fé entre no coração de alguém, ele precisa ouvir, e ouvir o quê? Da palavra de Deus. Não é outra coisa, é o Evangelho. Para que alguém seja cheio do Espírito Santo, ele também precisa abrir a boca. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Por que para evangelizar tem que ser calado? Algo a se pensar. Como é que a gente pode ter uma vida cristã de relacionar com Jesus todos os dias, de orar a Ele, de cantar louvores para Ele, de Jesus estar tão presente no meu dia a dia, e quando eu estou relacionando com as pessoas no dia a dia, e eu observo as pessoas sobre a necessidade da esperança de Jesus, eu não falar dele? Como que eu posso ver alguém estando próximo de mim, e eu não estou falando para a gente evangelizar, saindo por aí e falar com estranhos. Se Deus, vamos que a gente fale com estranhos de Jesus, que a gente saia pela rua e evangelize, mas não é isso que eu vim trazer aqui nessa manhã. Que você fale com o seu próximo. Amém. Com quem você já conversa. Amém. Com seus primos. Ligue para ele, seja intencional. Seja intencional com a sua tia. Seja intencional com o seu avô. Seja intencional, vou tomar um café na sua casa hoje. Ô primão, vamos marcar de jogar um futebol e depois a gente sai para bater um papo. E apresente o Deus que você serve. Eles queriam calar os apóstolos. Os apóstolos falaram: não vou deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi. Atos 4. E aquela igreja continua a crescer. Atos capítulo 4, 32 vai dizer que havia um temor e uma unidade naquela igreja. Atos capítulo 4, versículo 34 vai dizer, sabe o quê? Que não havia pessoas passando necessidade naquela igreja. O Espírito Santo estava movendo aquela liderança para que todas as pessoas da igreja fossem supridas em suas necessidades, comer, beber e vestir.
E o texto continua. E olha que Atos 4, versículo 4 vai dizer que numa pregação de Pedro, aproximadamente 5.000 homens também se renderam àquele evangelho e creram em Jesus Cristo. Aí vem Atos capítulo 5 e vem uma outra problemática para aquela igreja, um outro desafio. Se o primeiro desafio é calar aquela igreja para que ela pare de abrir a boca para declarar a sua vida, o testemunho, declarar quem Jesus é, fazer com que o povo conheça sobre o evangelho de Jesus, se os saduceus queriam fazer isso, o segundo desafio daquela igreja foi agora lidar com a mentira dentro da igreja. Se antes veio um problema de fora para dentro, agora estava vindo um problema de dentro para dentro mesmo. Aonde agora o texto vai dizer em Atos 5 que o diabo consegue de fato entrar ou iludir ou influenciar um casal daquela igreja. E aquele casal não ficou estribuchando no chão, eu sou legião, não. Aquele casal arquitetou o mal. Aquele casal fez o papel de vender um lote, e eles então chegaram à sua liderança e mentiram na cara dura. É aquela pessoa que de fato ela está dentro da igreja, as pessoas conhecem aquelas pessoas, mas eles lá fora, eles conseguem arquitetar o mal, eles planejam tantas coisas que o inimigo sopra simplesmente para aumentar o que está no coração dele já. A oração de Jesus é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqueles homens ali, aquele casal, Ananias e Safira, eles são influenciados e eles mentem. E a mentira é algo que foi exposto para aquela igreja. O temor havia tão gigante que a mentira foi exposta. O que é isso? O que busca paralisar uma igreja de continuar cumprindo a sua missão são homens e mulheres que vivem uma hipocrisia. São homens e mulheres que vivem na mentira. E a mentira é você de viver uma coisa, você falar: eu sou cristão, eu sigo os mandamentos de Jesus, eu creio no evangelho, Jesus é o Senhor da minha vida, e eu vivo outra vida, com outros valores, eu não sigo esses princípios lá fora. E a questão não é que a gente peca, eu peco. A questão não é você estar lá fora e você cair numa tentação, muitas vezes. A questão é eu viver uma vida de pecado dissolutamente, sem temor, sem querer confessar meu pecado, sem querer chegar na minha liderança e abrir o coração. Pelo contrário, deixa eu continuar vivendo a minha vida aqui fora, que é do meu jeito. E você dentro da igreja, você se comporta como se fosse o próprio Espírito Santo. Precisamos ter uma vida íntegra. Tiago capítulo 1, versículo 2 vai dizer: tendes alegria ao passardes por várias provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, ou essa aprovação ela também produz maturidade e integridade. Maturidade é alguém que é experimentado nas provações, e íntegro, alguém que passou por tantas provações, mas permanece inteiro. Ele não tem dúvida, ele passa pelos sofrimentos, ele passa pelas lutas, ele passa pelas dificuldades, ele passa por tanta coisa, mas ele permanece inteiro. Eu amo o Senhor, não importa as circunstâncias, não seja no pouco ou seja no muito, eu amo a Deus. É a palavra que o pastor usou aqui: contentamento. Contentar e descansar que eu vou passar por desertos. Eu vou passar. Mas eu vou passar. E depois eu sou aprovado. Aí vem outra. Aí eu passo de novo. Eu sou aprovado. Mas se eu tiver dificuldade para ser aprovado nas provações e sofrimentos que Deus permite na minha vida, Ele diz no versículo 5: mas se algum de vocês faltar alguma coisa, peça a mim. Ele está dizendo, peça a Ele, peça a Deus sabedoria, que a todos dá livremente, mas peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante às ondas jogadas de um lado
para o outro. O que Deus está dizendo? Eu estou te dando todo o conteúdo para você passar nessa prova que eu estou dando para você. Mas se você tiver dificuldade para passar na prova, pode me pedir de novo uma cola, pode me pedir a informação para fortalecer nesse momento. Te dá também, mas você precisa reconhecer que é eu que sou poderoso para te fortalecer nesse momento. Agora, o problema é quando a gente ouve e não pratica. Jesus, quando a família dele, os irmãos e a mãe de Jesus queriam furar a fila para encontrar Jesus lá na casa, a multidão estava lá fora. Jesus disse o que para o cara que foi? Olha, sua família está lá fora querendo entrar. Jesus disse assim: a minha família é quem ouve e pratica. A minha família é quem ouve a voz de Deus e pratica isso. A minha família, na versão de Marcos, se eu não me engano, ele vai dizer: a minha família é quem faz a vontade de Deus. Essa é a minha família. Mateus capítulo 7, Jesus vai falar a respeito, aquele que ouve e pratica é semelhante a alguém que constrói a casa sobre a rocha. Tiago capítulo 2, se eu não me engano, ele vai dizer, Tiago 1, 19, ele vai dizer que aquela pessoa que ouve e pratica é semelhante a alguém que olhou no espelho, e ele fica atento para aquela visão que ele viu no espelho, e ele sai, e ele não esquece da visão que ele viu no espelho. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante àquela pessoa que se olhou no espelho, logo saiu e se esqueceu da sua imagem. Ele esquece de quem ele é. A pessoa ouviu a mensagem do evangelho, mas ele vai para a rua, ele esqueceu que ele serve a Deus, que tem princípios, que tem valores, e que ele precisa viver guardando esses mandamentos, porque João 14 vai dizer que aquele que ama Jesus é quem guarda os seus mandamentos. Salmo 119 vai dizer que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A mentira não faz parte da vida do cristão. Ananias e Safira foram expostos publicamente pela sua mentira. E isso atrapalha uma igreja de ser desenvolvida. Por quê? Porque irmãos mentirosos dentro da igreja, que vivem uma hipocrisia, eles conseguem, infelizmente, esfriar os irmãos, esfriar o colega, dizer para o outro assim: não, mas o pastor viu. Aí a outra pessoa: esse pastor viu. Aí a outra: não, mas esse pastor meu viu. E tudo começou com uma pessoa. Ou às vezes, esse negócio aí, igual o pastor falou aqui, de dízimo, não é bem assim não. Não, você está certo, esse negócio de dízimo não é isso não. Sendo que o dízimo é uma dádiva. É uma pedagogia de Deus para nos ensinar a beleza da generosidade. Aí como é que não pode ser saudável dizimar? Ofertar. E às vezes a gente começa agora a influenciar o varão. Ter dúvidas, perguntas honestas é uma coisa. Não seja, mas a gente precisa tomar cuidado para que o nosso coração muitas vezes não seja inclinado a querer agradar a nós mesmos. Que a gente seja cristãos verdadeiros. Que sejamos cristãos dizendo: Senhor, em Marcos capítulo 8, gente, tem a história de um pai, de um menino que estava endemoniado. E essa história, algo me chama a atenção, porque Jesus disse para o pai, para os discípulos naquele momento: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Mas aí, o pai daquele menino, ele diz assim para Jesus: Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Se você está aqui nessa manhã, Deus é Deus de recomeço, e você tem vivido uma vida de mentira, de hipocrisia, Ele não está aqui para acusar você. Ele está aqui simplesmente para expor a lei, para dizer assim: eu vim com a graça. A lei vem simplesmente para nos apresentar aonde estamos falhando, mas a graça veio para nos salvar. A graça veio para nos redimir. A graça veio para perdoar os nossos pecados. A graça veio para dizer: ei, você não merece, mas eu vim te salvar, eu vim te perdoar.
E você que está aqui, está vivendo uma vida de mentira, você sabe. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados quando nós confessamos os pecados. Que a gente queira ser cristãos verdadeiros na obra do Evangelho, para que sejamos testemunhos aonde o Senhor tem nos levado a ir. Porque a gente só vai conseguir pregar Jesus quando estamos de fato vivendo, querendo agradar a Ele com a nossa vida. Vocês estão aqui comigo? Amém. Terceiro ponto. Terceiro ponto agora é capítulo 6 de Atos. Em Atos 6, aquela igreja começa a fazer o trabalho social da igreja. Aquela igreja em Atos 6, ela está agora cuidando dos órfãos, das viúvas. Por que órfãos e viúvas? Eles estão alimentando pessoas que não tinham condições de trabalhar. Se nós comemos o suor do nosso rosto, e se aquelas pessoas não podiam trabalhar, então a igreja passou a sustentar elas. Que dia da semana? Todos os dias. Todos os dias eles davam de comida para os órfãos e as viúvas em suas necessidades. E algo nos chama atenção, porque começa a ter uma discussão entre as viúvas, e nessa discussão entre as viúvas, os apóstolos então, eles estão ali e vivendo uma vida de oração. Com certeza o Senhor dá o discernimento para eles, e o discernimento que vem àqueles apóstolos é o seguinte: já que o pilar, já que o que nós entendemos que o nosso papel é orar, é ler a Bíblia, nós temos deixado isso de certa forma um pouco de lado nos últimos meses, ou semanas, ou dias, para fazer o trabalho social da igreja. Então eles disseram, não é certo negligenciarmos a palavra e a oração para servir as mesas. Nós então levantaremos 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e boa reputação para cuidar do trabalho social da igreja, porque isso aqui também, o trabalho social, precisa de pessoas cheias do Espírito Santo, porque não é brincadeira. E aí, nós, os apóstolos, nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. O que estava tentando, qual que era o desafio daquela igreja naquele momento? E isso serve muito para as lideranças aqui. É a distração. Não quero falar muito do social, mas um desafio que nós líderes enfrentamos hoje é a distração com tantas coisas na nossa vida, e a gente muitas vezes esquece da essência que é estudar a palavra, orar, estar com os irmãos, discipular pessoas para que eles possam estar mais próximos de Jesus. A distração foi um desafio ali. Mas o interessante é que eles corrigiram aquilo. Não é certo. Então nós levantaremos aqui os diáconos, os presbíteros, ou outros irmãos, obreiros, para fazer esse trabalho, e nós nos dedicaremos a esse trabalho específico, onde a prioridade nossa é essa. Não é querer abraçar todas as coisas, é poder focarmos em discipular homens e mulheres por meio do Evangelho e sendo cheios do Espírito Santo, movidos pela oração. E o interessante é que aquela igreja cumpriu esse papel. Eles levantaram 7 homens, Estevão, Filipe estava entre eles, e aí você vê logo depois esse diácono, ficou pouco tempo no ministério dele, que ele pregou o Evangelho, e por pregar o Evangelho foi apedrejado em praça pública, foi morto. Aí vem uma perseguição desencadeada com a morte de Estevão, e chegamos em Atos 8, versículo 1. Atos 8, 1 é a resposta de Atos 1, 8, Interessante. O texto diz assim: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Só até aqui. Então, Atos 1:8, Jesus está dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8:1 está acontecendo o quê? Com a morte desencadeada de Estevão, houve perseguição, e aqueles discípulos, todos exceto os apóstolos,
E todos aí, você pode colocar então a maioria de 3.000, a maioria de Atos 6:7 que diz que Deus deu crescimento, de Atos 2:47 que Deus deu crescimento, de vários textos ali que aquela igreja estava crescendo. Atos 8:1 vai dizer que a maioria desse povo foi espalhado pelas regiões da Judeia e Samaria. E pregar em Judeia é até mais de boa, porque é uma terra de judeus. Mas em Samaria é um povo que era rejeitado pelos judeus. E até em Samaria o evangelho está sendo anunciado por Filipe. E aí chega o versículo 4, que diz assim: os que haviam sido dispersos, no caso esses todos aqui, olha o que eles foram fazer. Eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. Algo nos chama a atenção. Era como se quase todos os cristãos daquela igreja entenderam uma coisa: tudo isso que eu estou sendo ensinado de Jesus, tudo isso que eu aprendi, que eu batizei, que eu desci as águas, todo o aprendizado que eu estou tendo nessa vida de igreja, é para mim fazer algo pregar o evangelho por onde eu for. Toda essa vida que eu tenho aqui é o que Jesus resume em Mateus 28, do 18 ao 20. Vão e façam discípulos. Vão e pregue o evangelho a toda criatura. E que nós possamos resgatar. Sabemos que essa igreja se perdeu em muito lá na frente. Houve uma fome grande em Jerusalém, mas nós sabemos que essa igreja, pelo menos no início dela, ela foi cheia do Espírito Santo. Se nós perguntamos normalmente, não estou falando dessa igreja, mas nós perguntamos hoje, nessa geração, qual é o seu chamado? As pessoas muitas vezes respondem: o meu chamado é ser do louvor da igreja. O meu chamado é poder fazer parte da administração da igreja. O meu chamado é poder ser o porteiro da igreja. Esse é o meu chamado. É tão diferente. Não é o nosso chamado. Isso é nosso ofício. Nós temos ofícios na comunidade local. Mas quando nós falamos de chamados, todos vocês foram chamados para reconciliar o homem com Deus. Todos vocês foram chamados para anunciar Jesus Cristo. Que você demonstre o testemunho de Jesus com vida, ações e com palavras.